Olá pessoal, meu nome é Eugênio, eu sou da turma 147 e vim trazer para vocês uma aula de anatomia dos plexos. Bom, para começar, eu trouxe aqui um corte transversal da nossa medula para mostrar para vocês a formação do nervo espinhal, tá? Então, primeiramente, a gente tem que localizar qual é a parte anterior da medula. Então, a gente procura o sulco mais profundo, que seria esse aqui, que a gente chama de fissura mediana anterior, tá? Então, sabendo que aqui é a fissura mediana anterior, a gente sabe que essa aqui é a parte anterior da nossa medula. Então, se aqui é a parte anterior, a gente vai ter a formação da raiz ventral, tá? A raiz ventral ela se comunica aqui no sulco lateral anterior através dessas estruturas, que são os filamentos radiculares. Então, a raiz ventral ela vai ser uma raiz de eferência, como mostra a seta, e ela vai levar a informação motora, tá? Já aqui na parte posterior, a gente vai ter a formação dessa raiz, que é a raiz dorsal. A raiz dorsal ela se comunica com o sulco lateral posterior e ela vai trazer informação, ou seja, uma aferência, né? Que seria uma informação sensitiva. Aqui é importante destacar essa estrutura, né? Que vocês já conhecem, que é o gânglio espinhal da raiz dorsal. E por que gânglio? Porque eu estou falando de corpo de neurônio no sistema nervoso periférico, tá? Lembra que no sistema nervoso central a gente chama de núcleo, aqui a gente chama de gânglio, tá? Então a gente tem a raiz dorsal, né, que é sensitiva. E a união dessas raízes vai formar um tronco, né, que seria aqui o tronco do nervo espinhal. Então percebam que funcionalmente ele é misto, né, porque ele vai tanto levar informação motora quanto trazer informação sensitiva, né, tudo isso aqui numa estrutura só. Então, sabendo disso, eu trouxe aqui mais imagens da nossa medula, né, em sua relação com a vértebra. Perceba que quando eu faço um corte aqui transversal, né, a gente vai ter essa imagem aqui, uma vista superior, tá? Então, cada vértebra ela tem um forame, né? E a união desses forames forma um canal, que é justamente o canal vertebral, onde está alojada a nossa medula espinhal. E cada um, lateralmente, né, vai ter a emergência desses pares de raízes para formar o nervo. Então, percebam que aqui, nessa vista lateral, a gente vai ter uma incisura, né? Quando essa incisura vertebral ela se une com a vértebra abaixo dela, forma esse forame aqui, né? Que a gente chama de forame intervertebral. E é justamente daqui que vai emergir a raiz, né? Para formar o nervo espinhal. E aqui eu quero trazer um caso clínico para vocês, que seria a hernia de disco. Como funciona? Essa aqui é uma estrutura, né, que está entre as nossas vértebras, que a gente chama de disco intervertebral, né, já que está entre duas vértebras. E aqui dentro a gente vai ter uma espécie de gelatina, né? Essa gelatina a gente chama de núcleo pulposo. Então, quando porventura há uma ruptura desse disco, né, e um extravasamento dessa gelatina, desse núcleo pulposo, ela pode vir a comprimir a raiz nervosa. Então, isso é o que configura a hérnia de disco. Então, eu trouxe aqui para vocês essa animação para facilitar o entendimento. Percebam que isso aqui seria o disco intervertebral, tá, entre as vértebras. E esse aqui é o extravasamento que eu falei, do núcleo pulposo, dessa gelatina. E percebam que ela vai vir aqui, ó, comprimir o nervo espinhal. E isso vai causar muita dor, né, e alguns sintomas. Bom, agora que a gente já sabe a formação do nervo espinhal, percebam que ele está aqui relacionado com o segmento medular, né? Mas eu quero trazer para vocês uma outra imagem, que é essa aqui. Vejam que diferente. A gente vai ter aqui um nervo, como o nervo mediano, sendo formado por fibras de vários segmentos, né? Então, a gente chama isso aqui de nervo plurissegmentar. E esses nervos, né, esse compartilhamento de fibras, que a gente chama de anastomose, vai acabar formando uma espécie de rede nervosa. E é justamente essa rede nervosa que a gente vai chamar de plexo, tá? Plexo significa exatamente isso. É uma rede, né, formada por nervos que compartilham suas fibras. Como o plexo braquial, por exemplo, que eu vou mostrar posteriormente. Aqui eu trouxe para vocês mais uma imagem de medula, né, para lembrar para vocês aqui as intumescências, né, que são essas dilatações, que elas existem justamente por causa da emergência dos plexos. Tá? Então aqui a gente tem a intumescência cervical, formada principalmente pela emergência do plexo braquial, que está relacionado com a inervação dos nossos membros superiores e também o ombro. Já aqui a gente tem a intumescência lombosacral, que está relacionada com a emergência do plexo lombar e plexo sacral. E também a existência do plexo cervical, que eu vou mostrar agora. Bom, pessoal, aqui é o nosso plexo cervical. Eu não vou me aprofundar muito nele porque ele não é um objetivo prático nosso, tá? Ele não consta
no guia prático de vocês. Mas eu queria destacar aqui, eu não podia deixar de destacar, o nervo frênico, porque percebam que o plexo cervical ele é formado pelas fibras de C1 a C4, porém esse nervo em especial, ele também tem um ramo aqui, ó, da raiz de C5, tá? E C5 ele é um ramo já do plexo braquial. Então o nervo frênico ele é um nervo muito importante, ele tem essa comunicação e ele vai inervar o nosso diafragma, ou seja, ele está inteiramente relacionado com a nossa respiração. Então um problema nesse nervo, né, que afete a nossa respiração pode ser fatal. Então percebam a importância. Agora sim a gente vai entrar no plexo braquial, tá? É um plexo que pessoalmente eu gosto muito, mas ele é um pouco difícil de entender. Então eu vou tentar construir ele passo a passo com vocês, tá? Então com calma a gente vai conseguir. Ele é um plexo que ele se estende do pescoço à axila, né? Ele passa aqui posteriormente à clavícula. E isso é um marco importante porque a clavícula vai dividir esse plexo em uma parte supraclavicular e uma parte infraclavicular, tá? Então a supra, ela pode ser acessada cirurgicamente pelo pescoço e a infra pela axila, tá bom? Aqui é a imagem do que a gente vai aprender, tá? Parece muita coisa, mas com calma a gente vai formar isso aqui, tá? Passo a passo e vai dar certo. Bom, primeiramente eu trouxe a imagem do amão, por quê? Na mão a gente tem 5 dedos e é justamente o número de raízes nervosas que compõe o plexo braquial. E além disso, o primeiro ramo, né, na verdade são os ramos anteriores que compõem o plexo, é o ramo anterior C5, tá? Então, a nossa mão vai ajudar muito a decorar. Então, a partir daqui de C5 a gente pode fazer a contagem. Então, C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Exatamente isso. E um destaque para C8, pessoal, porque não podemos esquecer que nós temos 8 segmentos medulares, porém apenas 7 vértebras. Então, para facilitar aqui, eu trouxe essa imagem, tá? Percebam que o ramo do nervo correspondente ele sai acima da vértebra, né? Na região cervical. Então, o ramo C5 sai acima da vértebra C5, C6 acima da vértebra C6. Porém, quando chega na vértebra C7, o ramo correspondente sai acima, porém a gente também tem um ramo C8, tá? E a partir de C7 da vértebra, a gente já tem a primeira vértebra torácica. Então, cuidado para não confundir isso aí, tá bom? Bom, agora já sabemos os ramos anteriores, né, que formam o plexo braquial, que é de C5 a T1. Vamos jogar para cá. Gente, a gente vai unir essas raízes para a gente formar troncos. Então, eu vou unir C5 e C6 para formar um tronco, C8 e T1 para formar outro tronco, e C7 eu destaquei aqui que justamente esse ramo ele vai fazer um tronco, vai formar um tronco sozinho, sabe? Então, vou jogar esses ramos para cá e vamos começar a unir. Então, C5 e C6, já que está aqui mais na parte superior, eles vão se unir para formar um tronco superior. C8 e T1, já que está aqui na parte inferior, a gente vai juntar eles para formar um tronco inferior. E C7 vai compor um tronco que ele está entre o superior e o inferior. Então, a gente vai chamar de tronco médio, que é exatamente isso aqui, tá? Então, a gente tem esses 3 troncos. Agora, pessoal, a gente vai bifurcar esses troncos em divisões. Então, cada tronco ele vai se dividir em uma divisão anterior e uma divisão posterior, tá? Então, para facilitar, eu vou começar pelas divisões posteriores, porque elas se unem em um ponto só. É exatamente assim, tá? Então, essas aqui são divisões posteriores que eu coloquei em vermelho. Mas a gente também vai ter as divisões anteriores, que elas vão se configurar exatamente assim, tá? Então, essas divisões elas vão se unir para formar outras estruturas. A partir daqui fica fácil, pessoal, porque eles vão formar fascículos, tá? E vai formar exatamente assim. Então, esse fascículo vai ser formado pelas divisões anteriores do tronco superior e médio, tá? Esse fascículo é o mais fácil porque ele é composto por todas as divisões posteriores. E esse fascículo aqui, ele é a continuação da divisão anterior do tronco inferior, tá? Mas como a gente vai dar nome a esse fascículo? Para isso, eu trouxe essa imagem, que é uma imagem muito boa, tá? É uma imagem muito bonita. A gente tem aqui um corte da clavícula para a gente conseguir observar melhor o nosso plexo. E perceba, pessoal, que o plexo, que está em amarelo, ele está envolvendo uma artéria, tá? Aqui em vermelho. Essa aqui é uma artéria muito importante, que é a artéria axilar, tá? E é justamente essa artéria que vai dar nome a relação dos fascículos com essa artéria, vai dar nome a eles. Então, por exemplo, esse fascículo aqui, ó, mais lateral,
ele está localizado lateralmente à artéria axilar. Então a gente chama isso de fascículo lateral, tá? Esse fascículo aqui já está localizado medialmente a essa artéria. Então a gente vai chamar ele de fascículo medial. Já aqui atrás, vocês não conseguem ver porque a artéria está na frente, né? Então, posteriormente a essa artéria, a gente também tem um fascículo, que a gente vai chamar ele de fascículo posterior. Então, é muito interessante a gente pegar essa comparação, né, para conseguir deduzir os nomes, né, e não simplesmente decorar. Agora, pessoal, cada fascículo ele também vai se bifurcar para dar origem aos nervos terminais, tá? Aos ramos terminais, que são os nervos que a gente vai conhecer. Então eu trouxe aqui ó, o marmu, tá? Que é um mnemônico para a gente decorar, porque a gente vai ter 5 nervos terminais. Então a gente tem aqui o músculo cutâneo, o nervo axilar, o nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar. Porém, se cada fascículo se bifurcasse, a gente teria 6 nervos, né? Porém, eu quero destacar aqui o nervo mediano, tá? Que ele é formado tanto por uma raiz do fascículo lateral quanto do fascículo medial, tá? E eu vou mostrar já já. E também vou falar um pouco de cada nervo com bastante calma. Bom, pessoal, eu gostaria de começar aqui com esses dois nervos, né? O axilar e o radial, porque eles são formados pelo fascículo posterior. Percebam, gente, que o fascículo posterior ele é formado por divisões posteriores de todos os troncos, e esses nervos também estão relacionados com o compartimento posterior do braço e antebraço. Então é tudo posterior, pessoal, tá tudo conectado, é tipo aquela série Dark, tá? Então isso aqui vai facilitar a nossa vida. E eu vou falar um pouquinho mais de cada nervo posteriormente, tá? Agora, percebam que o fascículo lateral, ele vai formar o nervo músculo cutâneo, tá? E ele também emite um ramo lateral para formar o nervo mediano, tá? O nervo mediano ele tem essa diferença que ele é formado por dois fascículos. Então, o fascículo medial emite um ramo medial, o fascículo lateral emite um ramo lateral e formam juntos, né, o nervo mediano. Além disso, o fascículo medial ele também se bifurca para formar o nervo ulnar, tá? Então, juntos, temos aí as formações de todo o plexo braquial. Se vocês quiserem tirar print, tá? Fiquem à vontade, que esse é um esquema que me ajudou muito na prova, na hora de estudar. Então, se vocês puderem reescrever isso num papel, sabe? Tentar ir fazendo aos poucos para ir tentar decorar cada ramo. Agora eu vou especificar um pouco mais de cada um. Primeiro eu trouxe esse aqui, né? Como eu falei, essa parte aqui é tudo posterior. Então, o nervo axilar, por exemplo, ele é esse nervo aqui, tá? Nessa imagem. Ele perfura, isso aqui é uma vista posterior do nosso braço, tá? Do nosso ombro. Então ele perfura aqui, ó, ele dá a volta no húmero, o húmero é esse osso aqui do nosso braço, ele dá a volta para inervar as estruturas do nosso ombro. Então ele vai inervar a articulação do ombro, o músculo deltoide, que não está aparecendo aqui, mas é o principal músculo do nosso ombro, tá? Esse músculo aqui, que é o redondo menor, tá? Então é um nervo muito importante para o nosso ombro. Já aqui o nervo radial, ele é esse nervo aqui, ele pega o compartimento posterior do nosso braço, tá? Por ali pelo tríceps, ele vai inervar a musculatura tanto do compartimento posterior, tanto do braço quanto do antebraço, tá? E ele também inerva a pele dessas regiões, tá? A pele da região posterior, do braço, antebraço e até mesmo a pele da região dorsal da nossa mão, tá? Então é tudo posterior, como para facilitar aí a nossa vida. E algo muito importante, pessoal, que eu quero destacar aqui, é que quando esse nervo ele dá a volta aqui posteriormente ao húmero, ele vai passar por um sulco, tá? Que é um sulco só dele, que a gente chama sulco do nervo radial. Então eu trouxe aqui essa imagem, isso aqui é uma vista posterior, tá? Aqui do húmero. E percebam esse sulco aqui, ó, é exatamente aqui onde passa esse nervo, tá? Que é o sulco do nervo radial. Já o nervo músculo cutâneo, tá? O nervo músculo cutâneo, ele é esse aqui, ele vai perfurar o músculo coracobraquial, tá? E vai inervar aqui a musculatura do compartimento anterior do braço, tá? Então tá aqui o bíceps, o músculo braquial, e ele também vai inervar a pele da região lateral do nosso antebraço, tá? Então esse aqui é o músculo, é o nervo músculo cutâneo. Já o nervo mediano, pessoal, que é esse nervo aqui, né, que eu falei que ele recebe um ramo tanto do fascículo lateral quanto do fascículo medial, esse que é um nervo bem diferente, né? Ele vai descer aqui pelo braço, tá? Sem emitir ramo algum. E ele vai inervar, na verdade, o compartimento anterior do antebraço, tá bom? E até mesmo ele vai inervar alguns músculos aqui da mão.
E ele também vai inervar a nossa pele, né, a pele da mão aqui na face palmar, como vocês podem ver aqui em azul, e vai inervar o polegar, o indicador, o dedo médio, parte também aqui do dedo anelar, né? E posteriormente ele inerva essa parte aqui, né, mais distal. Já aqui, né, a gente tem o nervo ulnar, o último nervo. Ele desce aqui medialmente ao nosso braço, sem emitir ramos também, e vai passar posteriormente ao epicôndilo medial. Então, já que ele passa posteriormente, eu trouxe aqui uma imagem posterior, né, do húmero. E percebam que ele passa por esse suco aqui, ó. É um suco só dele também, que a gente chama de suco do nervo ulnar, tá bom? É essa estrutura aqui que eu estou apontando, que eu apontei com a seta cinza. E ele vai inervar alguns músculos que são responsáveis pela flexão, né, do carpo, dos dedos, né? Alguns músculos aqui e também alguns músculos da mão, tá? Ele também vai inervar essa região aqui da pele da nossa mão, né, que está aqui na vista palmar e na vista dorsal. Ele inerva o dedo mínimo e também parte do dedo anelar, tá bom? Bom, então tudo isso que a gente falou, né, está representado aqui. A gente já falou de todas essas estruturas. Só que lembrando, pessoal, que exatamente mais ou menos aqui passaria a nossa clavícula, tá? Porque a região supraclavicular ela é formada justamente por raízes e troncos, né? A parte supraclavicular, cirurgicamente, ela pode ser acessada pelo pescoço, e aqui ela já emite alguns nervos, tá? Que eu não vou me aprofundar muito, como esse subclávio, torácico longo. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vocês podem estar procurando em alguma literatura, tá bom? Mas isso aqui é mais para a parte teórica. Agora, como eu não poderia deixar de fazer, né, eu vou relacionar essas estruturas numa peça real. Então, aqui eu peguei essa imagem, mostrando o nosso plexo braquial. Percebam aqui que a gente vai ter as raízes, né, que eu destaquei, as 5 raízes de C5 até T1, que vão se unir para formar os troncos superior, médio e inferior. Esses troncos vão se dividir, né, em divisões anteriores e posteriores para formar os fascículos. Lembrando que aqui é o fascículo lateral, posterior e medial. Essa aqui é a artéria axilar, ó, que eu falei, ela deveria estar aqui, né? Mas ela foi afastada justamente para a gente conseguir observar essas estruturas, tá? E cada fascículo vai se bifurcar para emitir os ramos, né? Que são os nervos que a gente já falou. Então a gente aqui tem o nervo músculo cutâneo, que é o primeiro, lembra do marmur, músculo cutâneo, AR, né? Que aqui o axilar e o radial, que eles dois que eu destaco sempre, né? Que vem do fascículo posterior. A gente tem aqui o nervo mediano, né? Que é esse maior, que ele vai ter um ramo tanto do fascículo lateral aqui, tanto do fascículo medial, tá? Então isso aqui é a formação do nervo mediano. E por último, que vem aqui a continuação do fascículo medial, a gente tem o nervo ulnar, né, o marmor, e aqui vai formar os 5 nervos terminais aí do nosso plexo braquial. Bom, pessoal, e para finalizar, eu trouxe aqui o plexo lombosacral, né, responsável por inervar os nossos membros inferiores. E eu não vou me aprofundar nele tanto como eu fiz com o braquial, tá? Mas eu vou falar os principais e o que vocês vão conseguir observar no cadáver, tá? Na peça prática. E que possivelmente vai cair na prova de vocês. Então aqui a gente tem o plexo lombar para começar. Ele é formado pelas raízes anteriores de L2 a L4. Então vocês percebam que ele também tem uma divisão posterior, uma divisão anterior. E os principais nervos desse plexo, a gente pode destacar aqui o nervo femoral, tá? Ele é o maior nervo desse plexo. E também o nervo obturatório. Esse plexo está muito relacionado a esse músculo aqui, ó. Anatomicamente, vocês vão ouvir falar muito nele, que é o psoas maior, tá? Então, desse lado, foi seccionado o psoas maior, vocês podem ver aqui, para a gente conseguir visualizar melhor o plexo lombar. Então, aqui eu destaquei para vocês o nervo femoral, tá? Percebam que ele vem aqui, ele emerge lateralmente, tá? Na margem lateral do músculo psoas, e ele vem descendo aqui para inervar alguns músculos da coxa, que seria esses músculos aqui, né, que formam o grande quadríceps femoral, tá? Ele também inerva o músculo sartório e o músculo pectíneo, tá? Então aqui eu trouxe algo para vocês também, que o nervo femoral, quando ele desce, ele vai emitir o nervo safeno, tá? E o nervo safeno, ele vai descer aqui medialmente para mandar ramos para inervar
a região cutânea dessa região medial aqui da perna e do pé, tá bom? Então aqui eu trouxe a imagem real, né, como sempre. Percebam aqui que isso é uma vista anterior, isso aqui é o abdômen, isso aqui é a nossa coxa. Aí aqui, quando passa do ligamento inguinal, a gente tem aqui, essa aqui, gente, é uma artéria, tá? Quando vocês verem assim, mais proeminente é uma artéria. Se chama artéria femoral. E lateralmente a ela, a gente já tem aqui o nervo femoral, tá? Aqui o número 6. E esse nervo femoral, ele vem descendo para inervar os músculos, como eu falei, né? Aqui é o músculo sartório. E aqui, no número 20, já é o nervo safeno, tá? E aqui na direita, já é uma peça bem mais dissecada. Vocês percebam esse nervo mais proeminente aqui, tá? O número 8 é o nervo femoral, tá? Passando aqui, descendo pelo ligamento inguinal e chegando aqui para inervar os músculos da coxa. Bem, já aqui no nervo obturatório, né, como eu falei, ele vai descer aqui na margem medial do psoas maior e passar por esse forame. O nome desse forame aqui é forame obturado, ou forame obturatório. E é justamente por isso que o nome desse nervo é esse, né? É nervo obturatório, porque ele passa no forame obturatório e vai descer aqui para inervar os músculos adutores. Então, vocês podem ver aqui, nessa peça está um pouco difícil de ver, tá? O forame obturado, como eu falei. Mas quando vocês localizarem o forame obturado na peça, tá? Passando por ele vai estar aqui o nervo obturatório, que é esse 17. E que ele vai descer para inervar os músculos adutores. Bom, pessoal, e para finalizar mesmo, a gente tem aqui o plexo sacral, tá? Ele é formado por muitas raízes. Ele é formado por raízes de L4 até S4. E ele vai ter aqui suas divisões, né? O principal representante dele é esse nervo aqui, que é um nervo muito grande. Na vida real, ele é realmente grande, tá? Ele é o maior nervo do nosso corpo, para ser mais específico. E é um nervo que a gente chama de nervo isquiático. Popularmente, vocês podem até conhecer esse nervo, né? Ele popularmente é chamado de nervo ciático, tá? É um nervo que causa dor em muita gente. Então, a gente tem aqui o nervo isquiático. Aqui, por que o nome dele é nervo isquiático? Porque perceba que isso aqui é uma vista posterior, tá? Esse nervo ele vai vir atravessar o forame isquiático maior, tá? Por isso o nome dele é nervo isquiático. Ele atravessa esse forame para vir aqui adentrar na região glútea, tá? Então ele desce e segue aqui da coxa, perna, até chegar no pé, tá? Ele é realmente um nervo bem grande. Quando chega aqui na região poplítea, tá? Que é a região do joelho, ele vai se dividir em dois nervos. Então ele vai se dividir em nervo fibular comum, tá? Que ele vai para a região anterior da perna e vai inervar os músculos extensores. Já o nervo tibial, ele vai seguir aqui posteriormente mesmo e vai inervar os músculos flexores, tá? E aqui como o tríceps sural. Aqui eu trouxe uma vista posterior, né? Essa aqui é a região glútea. Percebam que ele é realmente um nervo bem proeminente, bem fácil de localizar. Aqui é o nervo isquiático, tá? Ele tá seccionado. E percebam que ele vem aqui anteriormente ao músculo, esse músculo aqui que é em formato de pirâmide, tá? Esse aqui é o músculo piriforme. Esse danado caiu na minha prova, tá? É um músculo que não é tão difícil de achar ele. Para achar ele, a gente rebate. Isso aqui, ó, é o músculo glúteo, tá? É o músculo glúteo máximo. A gente rebate, aqui ele está seccionado e acha o músculo piriforme. Mas eu vou mostrar para vocês na peça real. Aqui. Percebam que isso aqui é o músculo glúteo, tá? Esse aqui é o glúteo máximo. Ele está seccionado e ele foi rebatido para a gente conseguir ver esse músculo aqui, ó, em formato de pirâmide, que é o músculo piriforme. E esse aqui, ó, percebam que ele realmente é bem proeminente, né? Ele realmente é o maior nervo do nosso corpo, é o nervo isquiático, tá? Para vocês nunca mais esquecerem. Bom, pessoal, essas foram minhas referências. Eu sei que essa aula é bem extensa, é um conteúdo bem extenso mesmo, plexo realmente é difícil, mas com calma vocês conseguem, tá? Eu espero muito ter ajudado de alguma forma e bons estudos para vocês.